Não conceder intervalo para almoço ou descanso para o empregado pode gerar horas extras? O que a legislação traz sobre esse horário suprimido, que é o horário intrajornada? Na aula de hoje entenderemos tudo sobre este ponto importantíssimo da legislação que você precisará conhecer e aplicar no dia a dia, então fique comigo até o final. Bem-vindo novamente aqui ao canal Foca no Departamento Pessoal. Se você ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Vanessa Silva. Aqui eu trago muito conteúdo de departamento pessoal para você e você pode maratonar o canal, que nós temos centenas de aulas disponíveis se você atua ou pretende atuar no departamento pessoal. Na aula de hoje nós falaremos sobre intervalo intrajornada suprimido. Mas antes, eu vou te convidar para se inscrever aqui no canal e deixar aquele like neste vídeo que ajuda bastante a nossa divulgação e também para o YouTube entender que você gosta de conteúdos como este e ele vai indicar mais vídeos para você. E se você ainda quer mais conteúdo de departamento pessoal, vou te convidar para ir lá no meu Instagram, que é @foca no departamento pessoal. Então iremos falar hoje sobre a supressão do intervalo intrajornada, se iremos ou não pagar como horas extras e qual o embasamento legal, quais as regras para calcularmos esse intervalo intrajornada suprimido. Primeiramente, você precisa entender o que é esse intervalo intrajornada. O intervalo que nós chamamos intervalo para o almoço, horário do almoço, que muita gente fala, é o que nós chamamos de intervalo intrajornada. Está na jornada de trabalho do empregado. Ele não é computado como jornada de trabalho, mas ele faz parte ali da jornada do empregado. Por exemplo, de 8 a meio-dia, nós temos ali horas de trabalho. O empregado para de meio-dia às 13, esse é o intervalo intrajornada, e às 13 ele retoma as atividades e vai até às 17, considerando essas horas como horas trabalhadas. E temos regras específicas na CLT sobre este intervalo intrajornada, então vamos conhecer quais são essas regras, porque não é sempre que é obrigatório o intervalo intrajornada e também quando temos intervalo intrajornada, temos que observar qual o mínimo e qual o máximo a ser concedido para descanso e refeição do empregado. Iremos lá na CLT, artigo 71, que nos traz que em qualquer trabalho contínuo, cuja duração exceda de 6 horas, é obrigatória a concessão de intervalo para repouso e alimentação, o qual será, no mínimo, 1 hora e, salvo acordo escrito ou contrato coletivo em contrário, não poderá exceder de 2 horas. Pontos importantes deste artigo. Em qualquer trabalho contínuo, cuja duração exceda 6 horas, é obrigatório intervalo para repouso e alimentação, que conhecemos como intervalo intrajornada na legislação, que é de no mínimo 1 hora, no máximo 2 horas. Aí vem o parágrafo 1º, nos trazendo que, não excedendo 6 horas de trabalho, será, entretanto, obrigatório o intervalo de 15 minutos quando a duração ultrapassar 4 horas. Pontos importantes deste parágrafo. Se você tem de 4 a 6 horas de trabalho, é obrigatório o intervalo de 15 minutos. E o segundo parágrafo, nós temos que os intervalos de descanso não serão computados na duração de trabalho. Ponto importante, intervalo entre a jornada não é computado na duração do trabalho do empregado naquele dia. Se são 8 horas de trabalho, são 8 horas de trabalho, mais, por exemplo, 1 hora de descanso, que totalizaria 9, mas são 8 de trabalho, 1 de descanso. Resumindo isso tudo para você, quando temos mais de 6 horas, o intervalo é de 1 a 2 horas. Fica a critério da empresa entre escolher entre 1 a 2 horas. O que não pode é ultrapassar de 2, salvo se houver um acordo ou convenção coletiva para tal. Mas, quando temos mais que 6 horas de trabalho, intervalo de 1 a 2 horas. Quando temos de 4 a 6 horas de trabalho, intervalo mínimo de 15 minutos.
menos de 4 horas de trabalho diária, não é obrigatório intervalo. E esses intervalos aqui não fazem parte da duração diária de trabalho do empregado. Nós temos aqui um exemplo: 8 horas de trabalho e 1 hora de intervalo entre a jornada, que é conhecido como hora do almoço. Então, nós temos 8 horas efetivas de trabalho, mais 1 hora no meio ali daquela jornada de trabalho, considerando que essa 1 hora não é computada. E quando temos a supressão, ou seja, quando o empregado ele não tira esse intervalo de descanso e alimentação, que é o intervalo entre a jornada como um todo. Por exemplo, se ele tem 1 hora, ele tira apenas 30 minutos, esses outros 30 minutos nós pagamos como horas extras? Essa é a dúvida de muitos, mas antes gostaria de te convidar para conhecer meu treinamento completo, que é o especialista em departamento pessoal. Nele você entenderá do básico ao avançado sobre o departamento pessoal, com mais de 270 aulas atualizadas. No entanto, se você observar na página inicial, você vai ver lá a última atualização, que é exatamente o mês que eu estou gravando esta aula aqui para o YouTube. Temos mais de 16 mil alunos matriculados e neste treinamento você entenderá sobre processo admissional, demissional, folha de pagamento, 13º, férias, social, contrato de trabalho, jornada e muito mais. Além de módulos bônus como orientações de carreira, Word, Excel, PowerPoint, entre diversos outros. E suporte às dúvidas você terá diretamente lá na plataforma e também certificados de conclusão ao final do treinamento. O link para fazer a inscrição está aqui na descrição desta aula que você está me acompanhando pelo YouTube sobre intervalo suprimido. Iremos continuar, mas antes gostaria de te convidar para clicar e conhecer meu treinamento completo, que ele vai te dar uma outra visão sobre departamento pessoal, porque você entenderá com muito mais profundidade sobre todos os processos e entenderá os porquês, porque os sistemas erram, não podemos confiar cegamente nos sistemas, até porque são parametrizáveis. Se alguém insere uma informação incorreta ou configura o sistema incorretamente, vai gerar uma série de erros. E para você não cometer erros no departamento pessoal, você precisa entender os porquês. E todos os porquês de todos os cálculos da legislação e da aplicação prática no dia a dia, você entenderá aqui no meu treinamento completo. Te espero então na área do aluno e bora aqui continuar falando sobre supressão do intervalo intra-jornada. Diferente de horas extras, é o entendimento da supressão do intervalo intra-jornada. Por quê? Horas extras nós temos como previsão artigo 59 da CLT. Já a supressão do intervalo intra-jornada, a nossa base é o artigo 71. Não é o mesmo parâmetro que iremos utilizar para o cálculo. Por quê? Lá no parágrafo 4º do artigo 71, não é do artigo de horas extras, que é o artigo 59, prevê que quando o intervalo para repouso e alimentação, que é esse intervalo entre a jornada, não for concedido pelo empregador ou for concedido parcialmente, o empregador ficará obrigado a remunerar esse período que foi suprimido de forma indenizatória. Aqui é um pulo do gato para você, ó. De forma indenizatória, com acréscimo de no mínimo 50% sobre a hora normal. Aí você pode estar se perguntando, olha, mas a hora extra também é 50%. Mas a hora extra é 50% sobre a hora normal que o empregado recebe e quando excede a jornada normal de trabalho. Aqui não estamos excedendo a jornada normal de trabalho, mas o empregado está com supressão do intervalo entre a jornada. O cálculo é diferente. E esta forma, quando fazemos esse cálculo da supressão, ele é feito de forma a indenizar o empregado pelo tempo que foi suprimido. E o empregado recebe 50% sobre a hora normal de trabalho, considerando os minutos suprimidos. Vamos ler esse artigo
parágrafo 4º na íntegra, para não ficar dúvida para ninguém sobre esse intervalo intra-jornada e a diferença para horas extras. Então, temos aqui a não concessão ou concessão parcial do intervalo intra-jornada mínimo para repouso e alimentação a empregados urbanos e rurais implica o pagamento de natureza indenizatória apenas do período suprimido, com acréscimo de 50% sobre o valor da hora normal de trabalho. Pontos importantes deste parágrafo 4º: não concessão ou concessão parcial do quê? Do intervalo intra-jornada. Seja empregado urbano, seja empregado rural. Implica pagamento de natureza indenizatória, apenas do período que é suprimido e não do período todo, com acréscimo de pelo menos 50% sobre o valor da hora normal de trabalho. Um exemplo aqui para você. Se nós temos um intervalo entre a jornada de 1 hora e 30 minutos foram suprimidos, nós iremos ter como base 30 minutos e o valor que iremos aplicar no cálculo é 50% sobre o salário normal do empregado. É 50% sobre o salário por hora do empregado, que é esse valor aqui, 50% sobre o valor da remuneração da hora normal de trabalho. Esse cálculo é diferente da hora extra e temos aqui alguns pontos importantes. Quando falamos de intervalo suprimido, temos incidência de INSS e de imposto de renda, mas não temos incidência de FGTS. Hora extra tem incidência de FGTS. Esse intervalo suprimido, ele é de natureza indenizatória, então ele não tem reflexo em férias e nem 13º, diferente de horas extras, que tem reflexo em férias e 13º, além de DSR calculado sobre horas extras. A convenção ou acordo podem ainda trazer um percentual mais benéfico que 50% quando o assunto é intervalo suprimido. Nem sempre é fácil realmente interpretar os textos da legislação, não é fácil entender essas fórmulas e muito menos entender se temos incidências ou não de INSS, FGTS, imposto de renda e configurar corretamente para enviar para o e-social. Como se especializar mais neste universo? Deixo aqui 2 indicações. Primeiro, foi meu treinamento completo, que o link está aqui na descrição. E o segundo, que é o meu livro Manual de Fórmulas Folha de Pagamento, no qual você terá acesso a mais de 30 fórmulas com bases legais para você fazer o download deste livro, que é um livro digital, imprimir, levar para o dia a dia e quando você precisar consultar um cálculo, só ir no índice, verificar qual cálculo você precisa e lá na página correspondente terá a fórmula, o passo a passo de cálculo e as bases legais para você conferir os valores gerados pelo sistema. E além disso, você tem acesso a mais de 70 rúbricas configuradas para atendimento ao e-social e mais 4 bônus exclusivos, que são mais 4 livros digitais com temas importantes para você aplicar no dia a dia. Então, 2 indicações deixei para você hoje para se especializar e estar aí sempre antenado com tudo que está acontecendo no departamento pessoal, que você precisa ter de conhecimento para não errar. Primeiro, o meu treinamento completo, que é o especialista em departamento pessoal. Segundo, o meu livro digital, que é o Manual de Fórmulas Folha de Pagamento. Ambos estão aqui na descrição desta aula. E aí, já se inscreveu no canal? Deixou aquele like? Se não, ainda temos a oportunidade de ter você aqui como membro do canal. Só clicar no se inscrever e deixar aquele like, que o YouTube, como eu disse anteriormente, vai te avisar quando tivermos mais conteúdos como este, que é relevante e importante para o seu dia a dia. Então, até a próxima e tchau, tchau!